nessa série que nós estamos seguindo, né, ao longo desses meses, às quintas-feiras, né, eu tive o desejo, a direção de estar lendo novamente esse livro aqui, e até quero te indicar, que é do apóstolo Bud, chamado Não Fale Negativo. Amém? Esse livro, inclusive, muitas vezes nós damos a ele de brinde, como forma de honrar aqueles que nos visitam. Né? Normalmente é um dos livros que estão nessa lembrança que nós entregamos como igreja para aqueles que estão nos visitando. Amém? E esse livro na verdade, ele não escreveu, né? É um compilado de ministrações do nosso querido apóstolo Bud, e ele trouxe para nós esse entendimento, né, como ministério, e até hoje nós estamos aqui seguindo todos os ensinamentos, seguindo tudo aquilo que ele tem compartilhado conosco. Amém? E digamos assim, hoje é uma ministração baseada nesse livro. Se você quiser mais, irmãos, uma leitura de 2, 3 horas no máximo, você lê esse livrinho. Isso te enriquece tanto. Às vezes a gente passa 2 horas, 3 horas vendo um filme, e você, com o mesmo tempo, você consegue também ser grandemente edificado. Amém? Não estou dizendo para você não ver seu filme, não estou dizendo para você não ter seu tempo de lazer, mas estou só mostrando como é possível você ser uma bênção e ser abençoado somente com o mesmo tempo. Amém? E ele fala muito sobre essa questão do poder da palavra. Eu quero ler alguns textos com você nessa manhã, bem rapidamente, algumas passagens. Eu quero que você acompanhe. Se você não conseguir acompanhar a leitura do texto, acompanhe aqui no telão, que o Marcos é rápido e vai projetar rapidamente ali na tela para a gente. Mas você fica ligado, amém? Não se disperse para tudo aquilo que nós vamos falar. E a primeira passagem que eu quero destacar com vocês está lá em Provérbios, no capítulo 18, a partir do verso 20, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza come do seu fruto. Amém? Em Hebreus 11, no verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, o que nós lemos nesses dois textos aqui? Um fala, lá em Provérbios, está falando do poder da língua. Aquele que a bem utiliza come do seu fruto. No segundo texto, nós lemos, né, onde o escritor de Hebreus ele fala que o universo foi criado pela palavra de Deus. Irmãos, eu quero que você acompanhe também comigo, lá em Gênesis, no capítulo 1, e você vai entender algo que eu quero destacar aqui, que foi muito, para mim, um divisor de águas no entendimento da palavra da fé, do entendimento daquilo que nós cremos como evangelho. Né, quando você começa a ler Gênesis 1, a partir do 3, ele começa a falar: disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí no 4 ele fala que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Aí ele começa a explicar, e no 6 ele fala: e disse Deus, haja firmamento. E depois, quando você vai olhando mais, lá no 11 ele fala: e disse. Quando você vê no 14, disse também Deus. O que isso quer nos dizer, irmãos? Quando você começa a olhar, e se você quiser depois ler com calma em casa, você vai reparar que Deus, ele sempre está falando. A criação do mundo que nós conhecemos, que nós vivemos, ela foi criada através de uma expressão vocal. Deus falou, e Deus disse, e disse também Deus, e disse mais ainda. E quando nós conectamos, irmãos, toda a criação da humanidade, a criação do próprio homem foi criada através daquilo que Deus fala. Façamos o homem. Às vezes você pode pensar assim: ah, não, mas isso é só uma forma de linguagem. Mas, irmãos, é tanto repetição de um aspecto que simplesmente a palavra poderia falar assim: Deus fez o sol, Deus fez a terra. Você concorda comigo? Não faria sentido também? Mas por que a palavra ela destaca isso? Gênesis, Moisés, quando transmite aquilo que ele recebeu de Deus no Pentateuco, ele fala sobre o quê? Ele destaca esse aspecto. Disse Deus, falou Deus. Isso traz para nós o que, irmãos? Um entendimento sobre a importância do que sai
da nossa boca. Nós temos que ter atenção com aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Por quê? Morte e vida estão ligados com aquilo que sai dos nossos lábios. Então, quando você olha, irmãos, e vai olhando todos os aspectos da palavra, você vê o tempo inteiro, seja Jesus, seja o apóstolo Paulo, seja os outros profetas, sempre atrelando a fala como algo muito importante. E disse Deus, e falou Deus, e disse o homem, e fale você, diga a montanha. O tempo inteiro, irmãos. Então isso deve nos chamar a atenção. Deve trazer para nós uma consciência e uma responsabilidade. E muitas vezes, irmãos, entenda o que eu vou falar aqui. Muitas vezes nós estamos sendo negligentes com isso. Temos sido naturais quando a palavra nos chama para sermos sobrenaturais. Se o clima está ruim, não vou fazer isso para não ficar resfriado. Se a situação financeira do país está difícil, está muito difícil, nada vai dar certo. Se está todo mundo reclamando, você se junta e continua reclamando também. Entende, irmãos? Estamos emprestando muitas vezes a nossa boca e condenando a nossa própria vida com aquilo que sai dos nossos lábios. De uma forma muito sutil, irmãos. Lidando com as coisas de uma forma natural. Mas nessa manhã, Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. O crente vive pela fé, irmãos. Nós devemos viver pela nossa crença. Não vivemos por circunstâncias, não vivemos pelo aquilo que estão dizendo ao nosso respeito, não vivemos sobre aquilo que está sendo estabelecido pela cidade, vivemos pela fé. O crente vive pela fé. É dessa forma que nós devemos agir, irmãos. Sair dessa visão de coitados, dessa visão de não posso, dessa visão de não consigo. A gente não está falando aqui, irmãos, de viver uma vida de fantasia, não é isso, é uma vida de profissão, uma vida de confissão, uma vida onde nós declaramos a palavra ao nosso respeito. Você e eu não estamos falando de qualquer coisa, não estamos falando para qualquer coisa, nós estamos falando do nosso Deus a respeito de uma verdade sobre a nossa vida. Não é para a gente simplesmente viver, irmãos, alheio e como a gente já ouviu muitas vezes as pessoas falando, seja o que Deus quiser. Irmãos, Deus já disse o que Ele quer. Ele quer que você viva bem, Ele quer que você dê fruto, Ele quer que você dê resultado, Ele quer que você seja uma referência nessa geração. Ele não quer que você seja mais um. Ele não quer que você viva atemorizado, irmãos, com medo de sair de casa porque está perigoso o seu bairro. Ele não quer que você viva inseguro, sem paz, sem tranquilidade, irmãos, sendo que Ele é o seu Deus. Sendo que Ele é aquele que está te fortalecendo dia após dia, é aquele que trouxe a verdade da palavra para a sua vida, para você andar nela. Sabe, irmãos, é muito desafiador ouvir certas coisas, mas eu entendo uma coisa, isso vai ser necessário esforço. Para quê, irmãos? Para romper com paradigmas. Nós aprendemos, irmãos, e às vezes, infelizmente, alguns de nós ainda cantam que a vida deve nos levar, a vida nos leva. Irmãos, isso não é um cristão cheio da palavra falando. Isso é alguém que não sabe para onde está indo. É alguém que não tem noção de quem é. Entenda, irmãos, nós estamos aqui falando, não estou aqui pregando um homem, mas nós ouvimos pela palavra que nós devemos buscar, irmãos, imitar aqueles que pela fé herdaram promessas. O escritor de Hebreus, ele começa a citar vários homens e mulheres de fé. E ele fala, pela fé, ele fez isso, pela fé, ela fez aquilo, pela fé, pela fé, pela fé. Irmãos, e como nós estamos vivendo? É pela fé? Ou nós estamos vivendo simplesmente, irmãos, cada dia de cada vez? Ou estamos vivendo dentro de um comodismo, de uma bolha, onde o que importa é o que eu tenho para comer, eu tenho um lar. Entenda, irmãos, eu não estou aqui vendendo, nem passando para você uma imagem de você desbanjar, de luxúria. Não é isso, irmãos. É que nós não podemos nos acomodar com a mediocridade. Sabe, irmãos, nós estamos sendo condicionados muitas vezes desde criança a ser medíocres.
O sonho de muita gente, irmãos, às vezes sabe, a pessoa fala até no diminutivo. Ah, não, eu quero ter um carrinho, viver numa casinha. Eu não preciso de muito, não. Algo pequenininho para a gente. E vou te dizer, irmãos, você vai viver exatamente isso. Uma vida de limitação, uma vida de restrição, uma vida com tudo pequeno. Orçamento pequeno, apertado. Quando você olha para a palavra falando, quem crê em mim viverá uma vida abundante. Se quiseres e me ouvis, comereis o melhor dessa terra. Aí você tem promessas como essa e a gente está vivendo ali. Não. Sabe, irmãos, tem se levantado no meio da igreja, eu falei recentemente isso lá em casa, quase como um voto de pobreza dentro das igrejas. Entenda, irmãos, você está no ministério e glória a Deus que nós estamos entrando numa fase de equilíbrio. Nosso ministério, ele tem uma visão de fé, de prosperidade e, infelizmente, muitas pessoas não se preocupam ou nem se interessam em entender, mas só julgam. Mas entenda, irmãos, eu não estou pregando aqui desequilíbrio, eu não estou pregando aqui para que você viva de qualquer jeito, nada disso. Mas eu quero te mostrar, irmãos, e nós vamos ver o poder que há naquilo que sai da nossa boca, irmãos. E que muitas vezes nós estamos falando errado. Muitas vezes nós estamos dando voz ao diabo. Muitas vezes nós estamos nos conformando com coisas que nos disseram para viver. Quem é você para fazer faculdade? Você é filho de peão. Quem é você para ter um negócio próprio? Quem é você para ter alguma coisa? Você não vai dar para nada mesmo. Talvez alguns de vocês ouviram isso quando criança. Ih, moleque, para com isso. Quem está achando que você é? Você acha que você é quem? Vai aonde? Ei, irmãos, você é nova criatura. Você é filho do Deus vivo. Você é nação eleita. Você é raça eleita. Você é nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é muita coisa, irmãos. Foi sobre você que Jesus Cristo, foi por você que Jesus Cristo foi para o madeiro. Hoje estamos celebrando porque Ele veio para nos resgatar, entregando a sua própria vida por nós, irmãos. Como você, qualquer coisa. Mas nós fomos muitas vezes criados nessa maneira, irmãos. Pensando e agindo de acordo com uma visão limitada. Pensando e agindo de acordo com uma visão pequena, de dificuldade. Ah, não, estou passando pela prova, dando glória a Deus, e nunca sai dessa prova, irmãos. Nunca sai dessa dificuldade, nunca sai da pressão, está sempre... Eu estava falando com a Michela, acho que foi ontem até, eu falei, Michela, eu creio que nós como crentes, e eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Eu falei primeiro de mim, mas eu creio que todos nós podemos fazer isso. Viver num tempo onde você sair com a sua família e desejar comer algo e você não olhar o cardápio por causa de preço. Você chegar e falar assim, ah, não, eu não vou ver aqui, eu vou no McDonald's. Eu não estou falando de restaurante, pode não ser no restaurante top também, irmãos. Mas você chegar lá no McDonald's e falar assim, não, calma aí, deixa eu ver o que tem de cupom e escolher o que eu vou comer pelo mais barato. Ei, irmãos. Problema nenhum quando está apertado. Eu não estou dizendo disso, mas eu estou dizendo que hoje eu e você estamos sendo desafiados a escolher o que a gente quer comer. Hoje eu e você estamos sendo desafiados a você chegar numa praça de alimentação, de um shopping, e não ficar, o que tem aqui, o que vai dar para eu comer? Não, eu estou com desejo de comer o quê? Quero comer uma pizza? Amém, eu vou pedir uma pizza para mim e para minha família. E vai dar certo. Ah, eu quero hoje um hambúrguer, eu quero comer um churrasco, eu vou ter o dinheiro para comer. Não vai ser um limitante. Eu quero chegar para minha casa e poder comprar frutas, legumes, e isso não ser um peso no meu orçamento. Irmãos, eu não estou falando de luxo, você está entendendo, irmãos? Eu estou falando de coisas básicas que nós desejamos, eu e você desejamos. Você, de repente, foi convidado para ministrar num lugar e você queria comprar uma camisa nova e olhar o teu orçamento e falar, não dá para comprar a camisa. Mas você confiar que Deus é aquele que te supre, e algo chegar, e algo acontecer. Você chegar e ser convidado para um casamento, irmãos, e você não ficar constrangido de dizer não, porque você não tem roupa para ir.
E alguém chegar para você e sabe que a pessoa está perto de casar, você fala, meu Deus, não me chama para ser padrinho, não me chama para ser padrinho. Irmãos, eu já passei por isso. E eu adorava quando chamava ainda minha filha para ser daminha. Era maravilhoso, irmãos. É o dinheiro dobrado. Teve épocas, irmãos, que eu falava, meu Deus, como é que vai ser? Mas sempre dava certo, irmão. Mas entenda, há um lugar em Deus, irmãos, que a gente pode viver sem essa restrição. De você chegar e alguém te procurar e você ficar feliz. Cara, que honra, que privilégio que eu vou ser padrinho de casamento. E não vai me fazer falta, pelo contrário, eu vou dar um bom presente. O presente não vai ser a minha participação, não. O meu presente vai ser bom. Eu vou dar algo legal. Ei, irmãos, é desse Deus que a gente está falando. É um Deus que está ali pronto, irmãos, para te entregar o melhor. Mas eu e você precisamos hoje ajustar a nossa confissão. Ajustar aquilo que sai dos nossos lábios, aquilo que sai da nossa boca. Quando nós olhamos, irmãos, e vamos acompanhando pela palavra, eu quero que você só acompanhe também, Lucas 6, a partir do 43. Diz assim, não há árvore boa que dê má fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimiam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Em Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, eu quero fazer um link também com esses dois textos. Primeiro, nós lemos, o Senhor falando em Lucas, mas eu quero começar primeiro por Provérbios, onde o escritor ele fala sobre o quê? Que as fontes da vida estão no coração, e nós devemos guardar o nosso coração. E depois o nosso Senhor Jesus ele fala sobre aquilo que sai da sua boca é o que está cheio no coração. Ou seja, nós precisamos guardar, irmãos, a nossa própria vida, o nosso próprio espírito. Quando a gente fala de coração, a gente está falando do seu eu verdadeiro, o seu espírito. Nós devemos guardá-lo, nós devemos fazer com que ele saia dele fontes de vida, de poder, de glória, de coisas boas. Porque uma fonte ela não pode gerar duas coisas ao mesmo tempo. Não existe, irmãos, uma fonte gerar água salgada e água doce. Não tem como uma árvore produzir bons frutos e com uma raiz ruim. Ela com uma raiz boa vai produzir bons frutos, ela não vai produzir maus frutos. Ou seja, a sua conexão, a sua raiz, o seu coração precisa estar firmado na palavra. Porque uma vez cheio é aquilo que vai sair da sua boca, é aquilo que vai sair do seu coração, direto pela sua boca. Não vai ser algo simplesmente, irmãos, um achismo, mas uma verdade que está dentro de você enraizada. Entenda, irmãos, muitas vezes nós estamos nos expondo a coisas que têm ferido a palavra dentro do teu coração. Entenda, a fé, ela vem pelo ouvir, ela não vem pelo que você pede, não vem pelo quanto você ora, do quanto de joelho você dobra. A fé vem pelo ouvir, é exposição à palavra. É se expor, é gastar tempo com o Senhor, é de estar ali conectado, irmãos, é no tempo livre você separar um tempo de qualidade, ler bons livros, ler a palavra, ouvir boas ministrações, ouvir boas músicas, louvores que vão edificar a sua fé, não te derrubar. Ontem a gente estava ouvindo, irmãos, um quiz lá na internet com várias canções, e tinha canções que eram misericórdia, irmãos. Uma mais desalinhada que a outra. Eu falei, meu Deus, não dá nem para entender o que a pessoa está querendo cantar ali. E aí algumas a gente conhecia, outras não. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Cuidado com o que a gente ouve. Em Josué 1:8, Josué recebe a seguinte instrução: não cesse de falar desse livro da lei. Olha aí, de novo, falar. Ei, irmãos, abra sua boca. Abra sua boca, não fica de cabeça baixa, aceitando tudo, não. Abra sua boca, estabeleça a verdade sobre a sua vida. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, quer prosperar seu caminho? Quer ser bem-sucedido, irmão?
Quem quer ser bem-sucedido aqui? Amém? Quem quer prosperar aqui, ter um caminho de sucesso? Amém, irmãos? Então o que você precisa fazer? Medita no livro da lei dia e de noite, para ter cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito, mas fale dele também. Não só conheça, fale, dê voz à sua fé. Dê voz à sua fé. Em Tiago, no 3, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Tiago 3, 1. Diz assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso, pois, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém, irmãos? Às vezes nós lemos esse texto e muitas vezes pegamos um versículo isolado, como, por exemplo, o próprio 6, ele fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do corpo, contamina o corpo inteiro, e pensamos, não tem como a gente controlar a língua, é impossível. Mas, irmãos, o próprio texto nos fala no início, que nós devemos refrear a nossa língua, assim como um cavalo, irmãos. Eu acho interessante demais que o apóstolo Tiago, ele fala tanto do cavalo como do navio. Ele fala, o cavalo é conduzido pela freio da sua boca. O navio gigantesco, ele é conduzido por um leme pequeníssimo. E todo ele é movimentado de acordo com aquilo que o timoneiro tem dito, com aquilo que o timoneiro tem dado de direção. Então aquela monstruosidade é conduzida por um pequeno leme, irmãos. Ou seja, a sua língua, ela pode determinar o seu futuro. Ela determina o seu futuro. Então nós precisamos, irmãos, como varões perfeitos, e entenda, esse varão perfeito é um varão maduro, alguém que tenha, sabe, irmãos, um controle emocional, alguém que buscou, irmãos, algo da parte de Deus para poder viver de uma forma plena nessa terra. Não é alguém que simplesmente, eu desejo. A gente tem muito desejado muitas coisas, e por conta desses desejos, estamos até desejando que a Bíblia seja adaptada às nossas paixões. Mas entenda, irmãos, a Bíblia ela é única e ela é exclusiva e não será alterada. Amém? Nós que vamos precisar nos adaptar a ela. E ela nos garante, irmãos, vitória e nos garante condições para viver bem. Amém? Então, irmãos, tome cuidado sempre com aquilo que você vai falar. Em Efésios 1, no verso 3, o apóstolo Paulo fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, eu e você já fomos abençoados, já estamos, irmãos, nessa bênção. Não fique pedindo para ser abençoado. Deus abençoe a minha vida, Ele já te abençoou. O que eu e você precisamos fazer, irmãos? Tomar posse da bênção, se posicionar. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela não quer que nós vivamos uma vida de luxúria, de grandes esbanjamentos, irmãos. Ela quer que nós vivamos bem. A fé ela não deve ser usada, irmãos, para coisas fúteis.
O apóstolo Budge, ele fala algo muito interessante, e eu gostei demais de ter, o Senhor ter destacado isso para mim dentro do livro, né? Quando ele fala sobre, eu quero ler esse pedaço que ele começa a falar sobre isso, e é algo muito importante porque muitos se perdem no conceito de fé. E ele começa a falar sobre aspectos, irmãos, muito interessantes. Eu quero que você preste atenção. Ele fala: as pessoas confessam, eu tenho tal carro pela fé, sem ao menos ter necessidade daquilo, apenas por ambição. Deus não vai satisfazer a tua carne, Ele supre mesmo as suas necessidades. Aproveite seu tempo para confessar algo útil. Irmãos, é paulado até lendo o livro, né? Aproveite seu tempo para confessar algo útil. Como quem você é em Cristo, por exemplo. As coisas materiais chegarão à sua vida enquanto você viver à altura de quem você é em Cristo. Amém, irmãos? Então, é errado você desejar um carro? Não, irmãos, mas seja modesto. Sabe, irmãos, creia num carro, irmãos, que vai te fazer bem, um carro melhor para a sua vida. Não fique desejando, às vezes você não tem nenhum carro. Pai, eu quero uma Ferrari absurda, não sei o quê. Vai ser um peso para você. Entenda, e isso não deve ser o motivo de gastar a nossa energia, a nossa fé com coisas que são caprichos nossos. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma Ferrari. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas é você não gastar energia. Sabe, gasta energia como? O Senhor é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. O Senhor é minha paz. O Senhor é minha vitória. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é minha provisão. O Senhor é aquele que abre caminhos. O Senhor é aquele que é o reto juiz. O Senhor é aquele que vai à frente de mim. O Senhor é o meu Deus e Ele é o meu tudo. Entenda, irmãos? Faz toda a diferença. Irmãos, e quando Ele for o seu tudo, quando Ele for o seu provedor, você não vai ter falta de nada. Tudo vai chegar, irmãos, de uma forma tranquila, sem ser um peso. Às vezes tudo que a gente quer, irmãos, é pedir coisas, irmãos, mas chega uma hora, num nível de maturidade que nós alcançamos, que chega a hora que a gente começa a declarar coisas. Não é que você não vai pedir, não é que você não vai interceder, longe disso. Mas, irmãos, é sair daquela condição de pedinte para uma condição de um filho maduro, que sabe o que a palavra diz a seu respeito. Então, um filho maduro, ele faz o quê? Acordei de manhã, Senhor, obrigado porque meu dia vai ser uma bênção. Obrigado, Pai, porque eu tenho grandes coisas para resolver, mas o Senhor é quem me dá sabedoria. O Senhor é que me dá luz, o Senhor que me dá estratégia, o Senhor que abre portas, o Senhor que me faz conexões, o Senhor é aquele que me traz a tua verdade. Ei, irmãos, e uma situação difícil se levanta, não vai para um canto e fica lá, ai meu Deus, por que está acontecendo comigo, logo agora? Ei, não, irmãos, não vai mudar nada, não é o nosso choro que vai mudar Deus. Deus, Ele se move pela fé, é a sua fé nele que faz as coisas acontecerem, não é o seu choro. Às vezes a gente está ali chorando, regando a nossa fé com choro. Irmãos, a fé não precisa ser regada com choro. A fé ela precisa ser regada com ações de graças. É isso que a palavra diz. Vamos ser mais bíblicos e menos emocionais. A gente precisa ser mais bíblico. A fé, ela é regada com ações de graças. Quem dá ações de graças? Quem tem a certeza que já recebeu. É você chegar e crer que algo que você está crendo chegou, aconteceu, resolveu, e você, Senhor, obrigado, Pai. Meus olhos não estão vendo, mas a minha fé já viu. Eu te agradeço pelos todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Eu te agradeço porque o Senhor é que me fortalece, o Senhor é que me livra do mal, o Senhor é aquele que me guarda. Ei, irmãos, não se rebaixe, se levante como alguém que é um filho, não um qualquer, não um bastardo. Deus, Ele não te colocou como um criado, não, irmãos, como um alguém, um capacho, não, Ele te trouxe como filho. O filho tem direito à herança, ele é cordeiro com Cristo. O filho tem direitos, tem honras disponíveis para o filho. Então viva a altura disso, irmãos. Pastor, mas hoje eu não tenho nada na minha conta. Hoje eu não tenho R$1. Hoje minha conta está no vermelho, está no cheque especial.
que eu faço agora, irmãos? Comece agora a declarar vitória sobre a tua vida. Senhor, obrigado por recurso chegando. Obrigado, Pai, porque não sei de onde, o fazer é do Senhor, meu papel é crer, e eu creio que essa situação vai mudar agora. Pastor, mas não aconteceu na mesma hora que eu orei. Continua orando, irmãos. Seja persistente, permaneça firme. A nossa luta hoje, irmãos, não é de espadachim, de ficar lá lutando com o diabo, não. Não é uma batalha espiritual onde tu fica ali, não, irmãos. É uma luta de posicionamento. É você saber quem você é, se posiciona e não sai do lugar. É você chegar lá, irmãos, e permanecer firme. Firme, inabalável. Sabe, irmãos, vindo uma notícia, até aquele dia difícil. E aí você chegar e falar assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu vitória em cada um desses desafios. O Senhor já me deu vitória em cada uma dessas circunstâncias. Não importa o que seja, irmãos, você já tem uma palavra de vitória sobre a sua vida. Basta crer. Quando nós olhamos, irmãos, para a palavra, e vemos, por exemplo, 2 Coríntios 4, a partir do 13 diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Irmãos, quem crê tem que falar. Tem que abrir a boca, irmãos. O apóstolo Bud era marcado, irmãos, por corrigir falas negativas ao redor dele. De coisas que talvez a gente poderia falar assim, não, nada a ver, todo mundo sabe. Mas ele fazia questão, irmãos, não fale negativo. Alguém chegava perto dele e ele fala, cara, o brasileiro fala muito negativo. Alguém chegava perto dele e falava assim, estou morrendo de fome. Está morrendo o quê? Você pode estar com muita fome, morrendo de fome você não está. Comeu ontem, comeu ainda agora, não está morrendo de fome. Não, eu estou morrendo de sede não, irmãos. Para de declarar isso, tem gente que fica tantos dias sem beber 1 litro de água, 1 gole de água, você não está morrendo. E ele corrigiu o tempo inteiro. Nossa, vai ser difícil não, irmãos. Vamos vencer, a vitória já é nossa. Vai ser difícil para você que não crê, mas eu creio e vai acontecer. E, irmãos, e assim ele foi construindo, estabelecendo esse ministério. Eu e você somos a resposta das confissões dele, irmãos. Se estamos aqui hoje, se estamos de pé hoje, se hoje somos 500 e tantas igrejas, porque um homem ousou a crer. E declarou a palavra. Então, irmãos, vamos olhar para esses homens de fé, como o apóstolo Paulo, como o nosso maior exemplo, que é Cristo Jesus, e vamos ver o que eles nos falam, irmãos, através de suas próprias vidas. Eu ouvi outro dia um bilionário, tem um canal, enfim, no Instagram, que é um cara que ele fica entrevistando bilionários. E ele estava falando sobre quais são essas estratégias e tudo mais. Ele falou, olha, eu poderia te falar um monte de coisa aqui, mas a verdade é que eu sou um homem, ele usa a expressão, eu vou explicar. E ele fala, na verdade eu sou um homem de sorte. Eu tomei diversas decisões ao longo da minha vida, eu poderia tomar muitas decisões erradas. Mas o que me fez chegar onde eu estou é porque eu ouvi a Deus, me direcionando em qual caminho Ele me dava para dar. Então, embora ele falou a expressão, eu sou um homem de sorte, mas na verdade ele é um homem guiado. Então, o que nos faz, irmãos, ter sucesso? Ser guiado pelo Espírito. É você ter uma instrução de Deus e todo mundo está falando o contrário, mas você ter convicção dentro de você. Eu me lembro, irmãos, e eu fiquei até constrangido depois. Há muito tempo atrás, uma irmã, a gente conversando com um casal, e uma questão financeira muito difícil que o casal estava passando, e a irmã recebeu uma proposta de emprego para uma área que não era a área que ela estava crendo. Ela não queria trabalhar naquela área. Ela falou assim, eu vou trabalhar na minha área. Eu falei, minha irmã, mas é importante você ajudar seu marido em casa e tudo mais. Ela falou assim, na época eu não era pastor, né? Eu falei assim, não, mas eu creio que vai abrir uma vaga naquilo que eu acredito, naquilo que eu coloquei diante do Senhor. Eu tenho orado para o Senhor sobre algo e está acontecendo, vai acontecer. Não está manifesto ainda, mas dentro daquilo que eu acredito já aconteceu. Eu falei, amém, irmã, então seja conforme a tua fé. Irmãos, e pouco tempo depois apareceu a vaga perfeita para ela. O emprego do jeito que ela queria. Ela tinha se preparado para mudar, fazer uma transição de carreira, se especializou, fez a sua parte, amém? Não foi algo simplesmente, não, eu quero ser...
dono de uma grande empresa, e aí não estuda, não se esforça, não faz nada, e acha que vai acontecer do nada. Não é assim. Ela fez a parte dela, fez o curso, se especializou, se preparou, foi lá, colocou o currículo e conseguiu. A despeito dos conselhos negativos todo em volta, inclusive o meu, na época, ela foi e conquistou. Então, irmãos, muitas vezes até pessoas que você considera, pode te aconselhar de uma forma diferente, mas fique com as suas convicções. Tenha certeza que foi Deus que plantou no teu coração e vai até o final, irmãos. Vai até o final. Não volte atrás. Às vezes a gente começa, não quero fazer algo, aí vem alguém com uma ideia diferente, você, não sei se eu vou bem por aqui, talvez aqui seja o melhor, e Deus está falando, cara, continua aqui. Não sai da bênção. Sabe, não sai do propósito que eu te coloquei. Mas está difícil. Irmão, não importa. Não importa, está difícil. A questão é só circunstancial. Para Deus, é um estalar de dedo, irmãos. Talvez é um estalar de dedo com um posicionamento que você vai dar hoje, amanhã, algo já vai acontecer na tua vida. Se era um aumento das suas vendas, vai acontecer. Se é um aumento do seu emprego, vai chegar. Se é uma promoção, vai chegar. Se é uma nova oportunidade para você se recolocar, vai chegar, irmão. Por conta de quê? De um posicionamento. Uma atitude de um crente. Crente que crê. Não um crente que repete simplesmente. Não um crente que ouviu falar de Deus, mas um crente que tem experiências com Deus. Que dia após dia se levanta e crê na palavra. Independente das circunstâncias. Mas ninguém está sendo promovido no meu emprego. Pelo contrário, estão cortando emprego. Irmãos, contigo vai ser diferente. Mas ninguém está na minha empresa, as coisas não estão acontecendo, está todo mundo cortando esse recurso e ninguém está mais contratando o meu serviço. Contigo vai ser diferente. Se prepare, irmão. Se prepare, mas se prepare como? Abrindo a sua boca. Abra a sua boca, fala, cliente, venha. Recurso chegue. Creia. Saia do lugar, irmãos. Entenda, quando o próprio Jesus fala em Marcos 11, 23, a gente chama de o versículo da fé, que é o versículo que o irmão Reagan se apegou. Ele fala sobre, se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar. Ele não fala se alguém mentalizar. Ele não fala se alguém der 3 pulinhos, se alguém bater o pé direito, o pé esquerdo 3 vezes, vai dar certo. Ele só fala, se alguém disser. Ele nem fala, se alguém disser e tiver uma retroescavadeira, tiver um caminhão, um trator, tiver dinamite para detonar. Não. Ele só fala se alguém disser. Crendo. E não duvidando no seu coração. Irmãos, o que é seu problema diante de um monte? Fincado na terra. Isso é loucura, irmãos, para uma mente natural. Mas para aqueles que creem, irmãos, isso é totalmente possível. E às vezes, irmãos, nós estamos sendo parados por mentiras do diabo. Mentiras, alguém chegando no teu ouvido e falando, você não consegue, você não é capaz. E aí você vai lá e reproduz. Irmãos, não é você, não é Deus falando no teu coração. É alguém falando no teu ouvido, para que você está tentando fazer isso? Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo esse negócio, né? Todo mundo que está entrando nessa área está quebrando, né? Entenda, irmãos, você não é todo mundo. Sua mãe já dizia isso para você. E o seu pai está te dizendo hoje, você não é todo mundo. Você pode, você consegue, irmãos. Por quê? Porque o maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está contigo. Como eu falei, irmãos, nós estamos aqui frutos da obediência de um caminhoneiro do interior dos Estados Unidos, que ouviu uma instrução única. Ele não teve confirmação de anjo, o próprio Jesus não apareceu para ele, ele só tinha uma convicção no seu espírito. Vá para o Brasil, pregar, ensinar a palavra da fé para o meu povo. Só isso. E com uma palavra, ele creu e se moveu. Nem sabia onde o Brasil ficava, não sabia o mapa de nada do Brasil. E estabeleceu, irmãos, um ministério poderoso, que até hoje está de pé, com uma visão. Irmãos, o que nós podemos fazer com uma palavra, irmãos?
Um homem de Deus transformou gerações, transformou a minha vida, irmãos. Eu era alguém que tinha um monte de conceitos errados sobre a palavra, entendimento errado de quem era Deus. Via Deus, não, vamos lá, vamos buscar a presença de Deus. Mas a presença não está dentro. Como é que eu vou buscar o que já está dentro? Não, vamos agora crer para Deus te curar. Mas Deus vai te curar de uma coisa que Ele colocou para te ensinar. Que confusão. Como é que Deus coloca uma doença e depois eu tenho que orar para Ele tirar? Deus está confuso, não sabe o que Ele quer? E quando eu oro, eu vou estar orando contra Ele? Já parou para pensar, irmão, que loucura? Se Deus coloca uma doença para te ensinar algo, e aí você vai lá e fala assim, Senhor, tira essa doença de mim. Aí Ele fala, seu rebelde, eu te coloquei essa doença, quem é você para se levantar contra o Deus vivo? É assim, irmãos. Não faz sentido. Então, quando nós olhamos a palavra, irmãos, e vemos, não, Ele já nos libertou, Ele já nos curou, já nos transformou, Ele já nos fez prósperos, já nos colocou o Espírito Santo, já nos trouxe paz, já nos trouxe vida. Quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu não posso viver uma vida comum. Eu não posso viver uma vida, irmãos, achando que, se tudo der certo, se todas as coisas convergirem, eu vou dar certo. Não. Você estabelece. Por quê? Porque você tem um poder dentro da sua boca para falar verdade sobre você mesmo. Estabeleça o seu futuro, onde você quer chegar. O que você quer viver, irmãos? O que Deus tem falado no seu coração? Talvez Deus falou para alguns de vocês aqui, abra um negócio, comece, que eu vou pegar junto contigo. E você se tremeu, teve nervoso, teve medo. Talvez alguns de vocês aqui tenham um negócio, e Deus está falando, vai lá, entre nessa área, que eu vou te fazer prosperar nessa área, e você está com medo. Talvez você esteja aqui, seja alguém CLT, como eu também sou CLT, e está com medo de perder emprego, porque está tendo uma reestruturação, tua empresa está para ser vendida, e você está ali, o que vai ser, Entenda, Deus é o teu Pai, e Ele vai te suprir. Se você tiver que sair desse, é porque algo muito melhor está chegando. Talvez você esteja aqui, esteja desempregado, e Deus está falando, ei, meu filho, minha filha, uma porta vai abrir para você nessa semana. Talvez você esteja aqui, esteja com medo de entrar no seu ministério, diante dos desafios que você está vendo, mas Deus está falando, eu sou contigo, eu te coloquei as habilidades, creia, declare, fale a respeito do seu ministério. Professe a vitória, irmãos, professe a respeito daquilo que Deus já falou no teu coração. Entenda, irmãos, independente das ondas, daquilo que está batendo, como nós cantamos ainda agora, não temas ondas. Não temos problemas, não temos dificuldades. Por quê? Porque Ele é contigo. Ele é contigo. Agora, faça a sua parte, abra a sua boca. Não deixe sair nada da sua boca negativo a seu respeito. Não importa se esteja difícil, não importa que você esteja com dificuldade. Se você está diante de uma situação adversa, fala, Senhor, eu não sei como resolver isso, mas o Senhor sabe e eu creio na sua capacidade. Me oriente agora, Pai. Me oriente. Eu clamo pela tua estratégia, eu clamo pela sua direção, eu clamo pela tua sabedoria. O teu Espírito sabe muito melhor de matemática do que eu. O teu Espírito sabe muito melhor lidar com clientes do que eu. O teu Espírito sabe muito melhor do que qualquer coisa do que eu. Então me ajude, me oriente. Irmãos, se posicione. Amém. Eu queria que você ficasse de pé.